Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio aí do canal Conectrânsito, conectando quase tudo ao trânsito, desde churrasco e fogo de chão até muqueca de camarão. E falando em camarão, nosso convidado de hoje, né, vem lá do Nordeste, esteve há poucos dias aqui em Porto Alegre e me confidenciou que é apaixonado por camarão, né? Até convidei ele para uma pizza de camarão na próxima vinda aqui para Porto Alegre. Senhoras e senhores, recebam aí com muito carinho meu grande amigo, professor Carlão. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bom, muito boa noite, Rodrigo. Rapaz, eu realmente sou apaixonado por camarão, viu? E eu te agradeço aí o convite, um prazer muito grande estar aqui contigo. Imagina, imagina, o prazer é todo meu receber essa grande fera aí, né, do trânsito, o mestre dos mestres, o instrutor dos instrutores, né? Como eu brinquei aí, mandou registrar aí até o primeiro nome com o professor, né? E eu realmente, Antecipadamente. Rodrigo, eu gosto muito, assim, quando alguém me identifica como professor, assim, professor, eu gosto mais do que ouvir meu próprio nome, porque é interessante porque, assim, por mais que seja uma titulação, uma espécie de titulação, né? Isso tem relação direta com a sua missão, né? Porque isso é minha missão, né? É poder levar exemplos, conhecimento, vivências para as pessoas. E essa coisa de ser professor, de fato, eu acho que é uma dádiva, né? Com Algumas pessoas certeza. até têm um dom, né? Eu nem acho que eu tenha. Na verdade, eu acho que a gente consegue treinar para isso. E o principal, gostar de compartilhar. Né? Que não é ensinar, né? Na verdade, a gente não ensina, a gente facilita o processo, né? Compartilhando o nosso conhecimento acumulado aí ao longo dos anos. Então, eu realmente gosto muito de me identificar e de ser chamado de professor. Com certeza. Bem, então, dando continuidade aqui, vamos partindo para o nosso primeiro quadro, né, que o nosso tempo é curto, a ideia é fazer uma live aí entre 20 e 30 minutos. Então, explicando aí, né, primeiramente, professor Carlão, esse primeiro quadro, que pode gerar alguma polêmica, né, pelo seu título, mas a ideia é trazer um pouco de descontração, um pouco de informação, né, sobre a área do trânsito, mas sempre com um pouco de descontração, né? Então, como eu digo sempre, aqui a gente não só diverte, mas também adverte, né? Quero advertir o professor e quem está aí nos ouvindo, nos vendo, que a gente bem sabe, existe um termo aí, né? Um ditado que as pessoas usam muito, até de forma meio pejorativa, assim, né? Menosprezando, né? A quem se refere, que é o quem é o fulano na fila do pão, né? Algo do tipo assim, mas quem é tal pessoa, né? Para me criticar ou algo do tipo, né? Já advirto que esse não é o nosso caso aqui, né? Afinal de contas, a gente está aí com um dos maiores, uma das maiores mentes aí, né? Pensantes no trânsito do Brasil, mas a ideia, na verdade, é um desafio, né? Para que o nosso entrevistado ele possa se apresentar, porém de forma breve, né? Como se de fato estivesse numa fila do pão, né? E conhece, encontra ali alguém, algum potencial cliente, né? E tem aquele pequeno espaço de tempo ali, né, entre chegar à fila e chegar ao seu momento de atendimento. Então, esse é o desafio. É explicar quem é professor Carlão na fila do pão, certo? De forma breve, rápida e sucinta. Bom, eu sou professor de trânsito, amo muito o que eu faço e procuro ser cada dia uma pessoa melhor. Não apenas como profissional, mas também como profissional, mas ser um indivíduo melhor. Sou pai de dois filhos que me dão muito orgulho. Tenho uma esposa que
que eu sou apaixonado e que a gente tem uma relação maravilhosa. E nos últimos anos, em razão da pandemia, eu acho que tudo isso que eu tenho buscado ser um cidadão melhor tem aflorado. Então, eu tenho valorizado muito a família, muitos amigos e muito o meu trabalho. Então, eu acho que esse é o maior resumo da minha vida. É meu trabalho, amo minha família e gosto muito de estar conectado com pessoas. Que legal, olha aí, muito bem. Acho que é um grande exemplo, né, para muitas pessoas ali se espelharem. Eu, inclusive, né, quero dizer publicamente aqui que sempre acompanhei, né, o trabalho do professor Carlão aí pelas redes. Tive, como eu falei aí recentemente, o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, e numa conversa ali que durou, sei lá, acho que umas 2 horas, pude aprender muito, né, ainda que um breve espaço de tempo. Eu também. E que bom, que bom. E é um dos grandes responsáveis aí por eu ter, digamos assim, desengavetado esse projeto antigo aqui, que era de movimentar um pouco mais, né, um canal do YouTube aí. Tinha lá uma meia dúzia de vídeos lá, meio empoeirados lá, parados. E pensei, não, olha, acho que o professor me despertou aí, me botou uma pulguinha atrás da orelha que me fez pensar, disse, não, vamos aceitar o desafio aí e vamos botar a cara aí para bater, né? E aqui estamos nós. Então quero agradecer publicamente por esse incentivo, né? Por enfim, essa despertar essa vontade em mim. Eu fico feliz, Rodrigo, muito feliz. E desculpa, acho que você ia continuar falando, mas eu queria fazer uma parte. Não, fique à vontade. Eu tenho assim, procurado... eu criei uma boa relevância, né, com conteúdo digital, primeiro no YouTube, tenho agora trabalhado muito o Instagram, porque assim, eu acho que a gente que conseguiu ao longo dos anos agregar algum tipo de conhecimento, eu acho que é muito importante que a gente possa disseminar, né, isso que a gente faz. E eu tenho buscado, e eu fico feliz com o que você falou, eu tenho buscado ajudar todas as pessoas que produzem conteúdo na internet, assim como eu, porque essa é uma maneira de não só passar o nosso recado, passar esse conhecimento que a gente agregou ao longo do tempo, mas também fincar um legado. Né? Quem produz conteúdo para a internet, quem escreve um livro, eu acredito que nunca vai morrer. Né? Pode ser que um conteúdo ou outro se desatualize em razão de mudanças que ocorrem naturalmente, mas a essência do que a gente produz na internet, ela vai ficar registrada. Né? E então eu quero que... hoje meus filhos conhecem bem tudo que eu penso, mas eu não tenho netos. Então amanhã eu quero que meus netos, amanhã, né, bem lá na frente, eu quero que meus netos saibam o que é que o avô deles pensava, conversava, como esse bate-papo aqui. E eu acho que a internet propicia isso, né? A gente poder fincar, assim, não só o que a gente sabe, mas nossa evolução ao longo dos anos. Os meus primeiros vídeos não são iguais aos atuais. O que eu pensava nos primeiros vídeos não é absolutamente igual ao que eu penso agora, por mais que exista uma linha mestra aí, né, eu diria, conceitos muito bem definidos de segurança, de harmonia, de humanização, de paz no trânsito, mas é óbvio que ao longo dos anos isso vai mudando e ganhando novos contornos a partir das novas vivências e aprendizados que a gente vai tendo. Queria aproveitar e deixar um grande abraço aí, pessoal que Celso Mariano. Grande Celso, amigão aí, conterrâneo também, né, aqui do Sul. A Fernanda Silva, Bike Feliz, aí a Valéria também nos prestigiando. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, seguimos então aqui para o próximo quadro do programa, né? Explicar para o professor e para quem nos assiste aí que a intenção desse programa, né? O professor bem falou aí em disseminar, né? Acho que
disseminação é a palavra-chave aqui desse nosso programa. É tentar conectar, né, essa área do trânsito, que às vezes é tão fechada, até tão dura assim, né, com outros saberes, outros conhecimentos. Então, a minha ideia é chamar, além de pessoas que trabalham na área do trânsito, chamar também outras pessoas que trabalham em outras áreas, né, e pensar juntos de que forma esses conhecimentos diferentes conseguem se unir, né, em prol de um trânsito melhor. Então, em função disso, eu pensei nesse próximo quadro, que é a partir daquela expressão que a gente usa assim quando nos é dito assim algo que não nos diz respeito, que não nos interessa, né? A gente geralmente diz, tá, mas e eu com isso, né? Então, nosso próximo quadro é e eu com o trânsito, certo? Professor Carlão, o que tem professor Carlão com o trânsito? O que já fez, o que pretende fazer ainda? Quais são as ambições do professor no trânsito? Cara, se eu for aqui listar, Rodrigo, tudo que eu penso em fazer, né? Tudo que eu tenho de projeto, a gente passaria pelo menos aí 1 hora conversando. Obrigado, Rivaldo. Assim, normalmente, eu conheço pessoas que lutam por segurança no trânsito depois de terem vivido algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Eu, graças a Deus, não sofri nenhuma dor diretamente. Ou seja, eu nunca tive um parente e tal. Mas eu já fui um péssimo motorista. E eu falo péssimo não no aspecto de imperícia. Eu já fui um péssimo motorista no aspecto comportamental. Da imprudência. E assim, só que eu acho que eu sempre nutri essa coisa da empatia, né? Eu não sabia o que era empatia até um dia ler sobre isso e dizer o seguinte, caramba, como tudo seria diferente. Talvez, Rodrigo, se as pessoas fossem empáticas verdadeiramente, talvez a gente não tivesse tanto problema como a gente tem no mundo. Eu acho que se fosse para dizer o seguinte, qual seria a característica que a gente poderia modificar a realidade do nosso país do ponto de vista das relações humanas? Empatia. E quando eu aprendi essa palavra, eu já a praticava sem saber o que ela significava, mas quando eu aprendi e li um pouco mais sobre isso, eu vi quão egoísta é alguém que dirige em excesso de velocidade por conta daquela adrenalina que bate, né? Eu já corri muito, graças a Deus não me feri, não feri ninguém. Papai do céu estava do meu lado o tempo todo, mas num determinado momento comecei a trabalhar com trânsito e eu comecei a pensar tudo que eu poderia ter passado. Até uma vez com o meu filho, que hoje tem 25, na época ele tinha, sei lá, 4, 5 anos, e eu cheguei a não fazer racha, pega, mas assim, exceder bem a velocidade. E caramba, só de pensar naquele momento, eu ainda sinto angústia. Então, foi nesse processo, e aí eu quero responder, e eu com o trânsito, foi quando eu percebi o seguinte, caramba, se a gente pode mudar a realidade das coisas, a gente pode começar no trânsito, porque eu acredito que as pessoas elas não são mal educadas no trânsito e bem educadas em outros momentos. Eu acho que as pessoas elas refletem o que elas são, inclusive no trânsito. Então, assim, não era compatível quem eu queria ser e quem eu me enxergava como cidadão com aquele cara que gostava de correr com o Passat que ele tinha, entendeu? Então, a partir daí, eu acho que deu um grande estalo e eu disse, não só vou mudar meu comportamento, como vou ser um disseminador de segurança no trânsito. Aquela frase, Rodrigo, nenhuma morte no trânsito é aceitável, para mim ela faz todo sentido. E segundo, a outra reflexão que eu faço, quando alguém morre ou se machuca no trânsito, tem um monte de gente que sofre junto. Aquelas pessoas que ficam e que amavam aquela pessoa,
ou que perderam, ou que agora tem que cuidar daquela pessoa nas mais diversas condições de limitações pelas sequelas que o nosso trânsito produz. Então, assim, eu produzo muito conteúdo de legislação, tal, mas a coisa que mais me dá prazer é, como o rapaz um dia falou assim para mim, professor, eu fui seu aluno lá no SESC Senat. Eu fui instrutor do SESC Senat entre 2009 e 2012. Ou seja, eu saí de lá já faz 10 anos. Ele disse assim, sempre que eu deixo um pedestre atravessar na faixa, eu lembro do senhor. Porra, para mim isso aí é algo surreal, assim, nada se paga, sabe? Nada paga esse tipo de retorno. Então, assim, por mais que eu tenha me especializado em muitas áreas, porque eu sempre quis trabalhar com consultoria, Rodrigo, eu acho que eu estou sendo longo demais, né? Mas, assim, eu sempre quis trabalhar com consultoria. E como é o consultor, ele tem que trabalhar com o quê? Com tudo, com fiscalização, com processo administrativo, com educação, com engenharia. Então, eu costumo dizer assim, que eu não sou muito bom em nada. Um abraço, Eduardo. Eu não sou muito bom em nada, mas eu sou bonzinho em quase tudo. Então, porque eu tentei realmente... Só que se eu pudesse hoje viver mudando o comportamento das pessoas, seria o ápice da minha profissão. Show, muito bom. Eu acho importante que o professor mencionou a questão da empatia, né? O que nos faz lembrar aí que recentemente lançaste uma palestra, né, professor? Onde Sim. fala sobre a importância aí dos agentes de trânsito, né? Eu que originalmente aí sou agente de trânsito, né? Embora não trabalhe mais diretamente na fiscalização atualmente. E então quero convidar o pessoal que nos assiste aí, que vai nos assistir ainda, a estar prestigiando, né, esse material e ganhando aí, né, gratuitamente aí, junto à palestra do professor, um exemplar deste cara aqui, né, que é A Indústria, certo? Meu último livro aí, lançado, certo? Que fala um pouco aí do dia a dia, né, desses agentes, nessa profissão tão importante, porém tão estigmatizada aí, né, junto à nossa sociedade. Então, justamente com esse propósito, né, de levar um pouco de empatia, né, humanizar um pouco essa profissão aí que é tão desprestigiada, certo? Fica o convite aí a todos. Vocês podem acessar tanto pelas minhas redes sociais quanto pelas do professor, vão encontrar esse material. Deixo mais um abraço aí pro pessoal, Eduardo, que está nos prestigiando aí. A Valéria, o Bike Feliz, disse: eu quero muito. Eduardo disse que recomenda a leitura. Muito obrigado pela recomendação, Eduardo. Bom, o professor já deu algumas pistas aí, né? Falando nesse último quadro sobre empatia, mas vou fazer ainda assim a pergunta, porque certamente deve sair, né, dessa mente brilhante aí muitas soluções, né? Esse quadro eu pensei a partir de uma brincadeira, de uma dinâmica que um colega meu de setor ele faz geralmente nas palestras que ele dá, que é dar para o público, para alguém do público, uma varinha mágica e perguntar àquela pessoa: se tivesse uma varinha mágica ou encontrasse uma lâmpada, um gênio, né, da lâmpada, tivesse o poder de modificar uma coisa para melhorar o trânsito, o que tu faria? Então, o nome desse último quadro do programa é: qual é o truque do trânsito, professor Carlão, para melhorar o nosso trânsito, torná-lo mais seguro, mais harmônico, mais humano? Qual é o truque? Olha, eu não sei o quanto a gente pode viajar aí, mas se eu pudesse mudar uma coisa e de preferência ninguém soubesse que fui eu, senão eu seria execrado publicamente, era limitar a velocidade de todos os veículos. Ótimo. Eu colocaria
a velocidade máxima de 60 km por hora. Nenhum veículo conseguiria ir além disso. Eu sou um grande defensor, professor. Até já fui muito criticado por alguns sobre essa questão da velocidade, da redução da velocidade máxima, sobretudo em perímetros urbanos. Tenho, inclusive, um artigo onde eu brinco que, na minha opinião, sobretudo dentro das cidades, né, no perímetro urbano, a medida de velocidade não deveria ser quilômetros por hora, mas metros por segundo, porque me parece algo muito mais concreto, muito mais palpável, né? Quando tu fala quilômetros por hora, tá, eu sei que aqui de Porto Alegre, se eu pegar um carro e sair a 100 quilômetros por hora, em 1 hora eu chego mais ou menos no litoral. Ok, beleza, eu tenho essa noção. Agora, e dentro da cidade? Como é que isso funciona? Né? Então, veja que um carro a 60 quilômetros por hora, segundo os matemáticos, os físicos, né? Eu não sei, porque eu não entendo muito bem de matemática, então eu deixo para esse pessoal calcular, né? Mas me disseram que ele roda em torno de 17 metros por segundo. Opa, 17 metros eu consigo mensurar melhor que um quilômetro, né? Eu sei que 17 metros é mais ou menos daqui ao outro lado da rua ali, né? Portão do vizinho. E um segundo é um segundo, né? É um estalar de dedos, um piscar de olhos. Agora, 1 hora é um tempo muito, muito longo, né? Para eu mensurar isso, assim. Então, perceba que em um piscar de olhos, um carro a 60 km por hora percorre a distância entre o meu portão e o do vizinho. Né? Então, isso parece que fica muito mais palpável. Né? E eu falei 60 pensando em rodovia. Sim. Mas em área urbana, onde tem circulação de pedestres, com certeza 40 estava de bom tamanho. Com certeza, não tenho dúvida. Uma vez, Rodrigo, desculpa te interromper, uma vez eu perguntei para uma professora da Universidade de Oxford, e eu sempre fui um crítico muito grande do mototáxi. Né? Eu tinha uma ideia de que, assim, ela não satisfaz os critérios de segurança, conforto, higiene, inclusive previstos no Código de Trânsito. Ao longo dos anos, eu fui mudando minha percepção quando aqui existe uma associação municipalista de Pernambuco e os prefeitos falando lá das dificuldades do acesso de pessoas a algumas áreas que o transporte público não chega. Só quem entra é a moto. Então, eu passei a entender que não dá para criminalizar, né, com a visão urbana de quem está numa capital. Eu acho que é algo que tem que ter uma avaliação mais profunda. Quando eu tive essa palestra com a professora de Oxford, eu fiz essa pergunta para ela. O que é que ela achava de mototáxi? E ela falava durante a palestra muito de segurança no trânsito. Muito, muito. Foi com tradução simultânea. E quando eu perguntei, eu achei que ela ia meter o pau. E ela me surpreendeu. Ela falou que não vê problema em nenhum modo de transporte. Que o problema está no controle, ou na falta de controle da velocidade. E junto com essa outra palestra que eu vi os prefeitos falando, da Associação Municipalista, eu passei a entender que não se pode criminalizar o transporte em motocicleta, transporte remunerado em motocicletas e motonetas, desde que seja de fato necessário, que aquela área precise e que seja feito todos os critérios para garantir a segurança dos profissionais e dos passageiros. Então, assim, essa coisa do excesso de velocidade hoje, para mim, é o maior mal que a gente tem no tocante à falta de segurança no trânsito, muito mais do que outros problemas que normalmente, quando associados à velocidade, é que trazem problemas mais sérios, né? Álcool e direção, celular e direção, tudo isso é muito ruim, mas velocidade isolada ou associado é o nosso, acho, maior problema.
Com certeza, não tenho dúvida disso também. Bom, infelizmente, professor, nosso tempo está chegando ao fim aí. Gostaria mais uma vez de agradecer imensamente pelo aceite do convite. Dizer que mais uma vez foi embora curta, uma conversa extremamente relevante e na qual tanto eu, acredito que todos que estão nos acompanhando aí puderam aprender muito. Pessoal falando aí, comentando sobre a questão da velocidade, apoiando, Eduardo. Eduardo deixa até alguns comentários aí. Bom, vou deixar aí para o pessoal ir lendo. E quero, então, pedir o professor possa deixar suas últimas considerações aí. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que estão nos vendo agora ao vivo ou na sequência de forma gravada. Imagino que muitos daqui são profissionais do trânsito e é muito importante que a gente, que é profissional do trânsito, se enxergue como alguém que pode mudar a realidade. Parece que mudar a realidade do nosso trânsito é algo utópico, né? E talvez seja. Imaginar que ninguém mais vai morrer no trânsito, que nenhuma mãe vai sofrer a morte de um filho, pode ser utópico. Mas, falando em utopia, eu quero lembrar aqui o autor uruguaio Eduardo Galeano, que ele diz o seguinte: a utopia, ela está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se distancia 10 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte, no caso a utopia, se distancia 10 passos mais. Ou seja, por mais que eu vá de encontro ao horizonte, e no nosso caso, a nossa utopia, eu jamais a alcançarei. E alguém pode perguntar, então, para que serve a utopia? Justamente para isso, para que a gente nunca deixe de caminhar. Então, por mais que a nossa utopia seja que ninguém mais morra no trânsito, é só caminhando, focado, concentrado, dando o melhor, que a gente vai sim continuar caminhando, e se não chegar na utopia, pelo menos a gente vai ter construído aí uma trajetória de harmonização e de ajuda nesse caos que é o nosso trânsito em relação principalmente às mortes. Que legal, muito legal, professor, essa reflexão. Queria dizer pro pessoal aí que essa live vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube. Quem estiver aí acompanhando pelas redes sociais, aí na bio aí do Instagram, ou no Facebook, ou no próprio LinkedIn aí também, vou deixar posteriormente aí os links, certo? Bom, quero agradecer mais uma vez aí a presença, professor, convidá-los, a quem vai nos assistir, quem está nos assistindo aí, a voltar segunda que vem, às 18 horas, aí nós teremos a grande presença aí do nosso grande amigo Celso Mariano. Por que não apareceu aí a foto do Celso? Era para aparecer. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Não perco de jeito nenhum. Semana que vem cara, vai estar bom. Celso, eu não sei se ele ainda tá aí, mas assim, Celso é um cara que ele não tem noção do quanto eu o admiro, sabe? Somos dois. Porque assim, não só como se comunica, né? Não tá aparecendo realmente. Não só aparecer, agora apareceu. Não só o brilhante orador que ele é. Eu tenho inveja, assim, que Celso, numa tomada só, ele manda um recado de 10 minutos, assim. Eu, para fazer um vídeo de 10 minutos, tem lá uns 50 cortes. Ele tá nos vendo aí ainda. Tá vendo. Foi muito pálido nessa sua foto, André. Mas, não só pela comunicação, mas principalmente pelo acúmulo, né? E por toda a contribuição
que deu aí, seja com a editora, com a Tecnodata Educacional, seja com as lives, seja com o Tira Dúvidas, enfim, é tanta contribuição que a gente realmente admira, e assim, Celso, você sabe disso, mas... E é modesto ainda, né? É modesto. A verdade é sua, dizer. Ele sabe o quanto eu admiro, mas eu acho que essas coisas têm que ficar registradas, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho dúvida, professor. Quero agradecer, então, a todos que estiveram conosco até agora. Deixar, então, uma última reflexão aí para quem nos assiste. Quando nossos ancestrais tornaram-se bípedes, jamais imaginariam que a tecnologia um dia nos faria voltar a andar de quatro rodas, né? Então, a todos que estiveram conosco até agora, agradeço imensamente mais uma vez ao professor Carlão aí. E obrigado. Fique conosco até a semana que vem. Estaremos aí às 18 horas, semana que vem, com o grande Celso Mariano. Um grande abraço a todos aí e até mais.